Muito bem-vindos ao programa Manhã Viva. Já começamos desejando um bom dia. Deus te abençoe a todos que estão na nossa sintonia da TV Canção Nova Portugal. É com alegria que nós mais uma vez chegamos até você com esse programa que é sempre tão bonito, tão rico e sempre nos ajuda com temas importantes para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento também como pessoas. E hoje o tema é um tema maravilhoso, providencial, que é unir a ação à oração. É sobre isso que nós vamos partilhar hoje com o Padre Antônio Santana, que já está aqui ao meu lado. Bom dia, Padre. Olá, bom dia. Muito obrigado pelo convite para estar aqui. Nós agradecemos muito a presença do Padre. Vamos falar sobre a oração e, olha, a partir dessa conversa, melhorar a nossa vida de oração e sentir aquele desejo de rezar melhor. Esse é o objetivo desse programa. Então, o Padre Antônio ele é diretor nacional da RMOP. Já ouviste falar da Rede Mundial de Oração do Papa? Temos aqui esse padre jesuíta, que é o responsável aqui em Portugal. E antes de nós começarmos a nossa conversa, nós vamos rezar, vamos praticar a oração. O padre vai conduzir para nós esse momento de oração. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar uma oração chamada Escutar o Grito da Paz, do Papa Francisco, da aplicação Click to Pray, que é a aplicação oficial do Papa e da Rede Mundial de Oração do Papa. Escutar o grito da paz. Perseveremos na oração fervorosa por aqueles que sofrem as terríveis consequências da guerra. Tantos jovens vão morrer. Rezemos ao Senhor para que nos dê a graça de superar esta loucura da guerra, que é sempre uma derrota. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o Papa Francisco, nosso querido Santo Padre, sempre com uma palavra de sabedoria para nós, não é, Padre? Sim, é verdade. E nós vamos acompanhar, antes de nós começarmos aqui a nossa conversa com o Padre Antônio, nós vamos acompanhar uma fala do Santo Padre também sobre a oração. Ele que é esse homem fervoroso e orante. Vamos acompanhar. È triste vedere bravi vescovi, bravi, gente buona, ma indaffarati in tante cose che l'economia, che questo, che l'altro, che là, che là. La preghiera è il primo posto, poi le altre cose. Ma quando le altre cose togliono spazio alla preghiera, qualcosa non funziona. E la preghiera è forte per questo che abbiamo sentito nel Vangelo di Gesù. Io vado dal Padre. E qualunque cosa. E qualunque cosa chiederete nel mio nome al Padre, la farò, perché il Padre sia glorificato. Così va la Chiesa avanti con la preghiera, il coraggio della preghiera, perché la Chiesa sa che senza questo accesso al Padre non può sopravvivere. E o Santo Padre nos fala nesse trecho da coragem da oração. Que bonita essa expressão, não é, Padre? É preciso ter coragem, não é? É preciso ter coragem para entrar neste mundo da oração. Sim. Para entrar. Porque é um mundo onde se descobre muita coisa bonita e difícil da nossa vida, mas é uma porta para uma vida mais plena, vivida até aqui na Terra, sim.
Padre Antônio, então o senhor é o responsável pela rede mundial de oração do Papa. Em Portugal e agora também coordenador europeu da rede mundial. A rede mundial de oração do Papa é o novo nome do apostolado da oração que todos nós conhecemos, não é? Que tem a devoção ao coração de Jesus, as primeiras sextas-feiras, as intenções diárias de oferecimento das obras do dia. E esta obra tem 180 anos, o apostolado da oração, e em 2014 o Papa Francisco deu-se conta que o apostolado da oração, segundo este modelo, estava muito envelhecido e não cativava os jovens. E, portanto, pediu à Companhia de Jesus, a quem confiou esta missão do apostolado da oração, porque o apostolado da oração não é uma obra da Companhia de Jesus, é uma obra da Santa Sé, era um serviço eclesial. Em 2014 o Papa pediu para nós refundarmos o apostolado da oração. E esse processo deu origem a um novo nome que se chama Rede Mundial de Oração do Papa. Portanto, nós podemos dizer que o chapéu de chuva mudou de nome, chama-se Rede Mundial de Oração do Papa, mas por baixo do chapéu de chuva continuam a existir os grupos do apostolado da oração, mas estão a nascer novas propostas de oração, sobretudo a pensar nos mais novos, naqueles que estão a chegar à igreja, naqueles que precisam de outras linguagens para rezar. Porque às vezes as pessoas até confundem a rede mundial de oração pelo Papa. Não é pelo Papa, é do Papa. Porque isto, sim, com esta nova mudança que aconteceu depois em 2018, com novos estatutos, com esta mudança de nome, também deixou de ser um serviço eclesial para ser uma obra pontifícia. E depois em 2020 tornou-se também uma fundação vaticana. Portanto, é uma obra do Papa ao serviço da oração do Papa, para pormos as pessoas a rezar. Então é o novo rosto do apostolado da oração. Exatamente. Padre, para mim foi novo isso. Olha, e enquanto que o apostolado da oração tinha aquela grande responsabilidade da devoção ao coração de Jesus, sim, nós hoje atualizamos a devoção ao coração de Jesus, que continua a ser nossa, não é? Porque nós continuamos a ser apostolado da oração com o nome novo, com o itinerário espiritual ao qual chamamos Caminho do Coração, que é uma abordagem do coração de Jesus a partir de 9 passos, que começa por olhar para o nosso coração, que é um coração amado, mas ferido, que é um coração que de vez em quando se sente pouco amado, para perceber que o nosso mundo também é um mundo ferido, para tocarmos o coração de Jesus, que nos redime e nos salva a todos e nos lança em missão. Pronto. E, portanto, ao contrário do antigo apostolado da oração, em que a devoção ao coração de Jesus era mais, podemos dizer, passiva, a rede mundial atualiza esta devoção no caminho do coração de uma forma mais ativa, colocando aqueles que aderem à devoção ao coração de Jesus numa disponibilidade para servir o mundo e sensíveis à compaixão do sofrimento do mundo a partir das intenções mensais do Papa. Portanto, a nossa grande missão é difundir as intenções mensais do Santo Padre. O Padre, nós temos a ideia do apostolado da oração, aquelas senhoras bem idosas, na sexta-feira com a faixa vermelha. E continuam a existir. Só que esses grupos que nós acompanhamos cá em Portugal e no mundo inteiro, esses grupos têm que ser cuidados porque é a nossa história. Mas esses grupos estão datados a uma forma de devoção que acompanham essa geração de pessoas. E, portanto, no que diz é verdade, são grupos muito envelhecidos e é difícil trazer os jovens a essa forma. Mas é possível agora recriar novas formas de oração e provavelmente daqui a uns anos, mesmo que este modelo termine, o apostolado da oração continua como rede mundial a viver no mundo de uma forma muito séria. E, portanto, o que é que nós fazemos agora? Estamos muito presentes nas redes sociais, porque é a ágora, é a praça onde hoje se discute. E se os jovens estão na internet, nós temos que ir à internet ter com eles, porque senão eles escapam-nos das mãos. E por isso temos em Portugal, por exemplo, criámos agora um podcast que se chama Da Praça de Pedro, que tem dois episódios mensais. O primeiro em que explicamos a intenção mensal do Papa e o segundo em que fazemos uma abordagem sobre um tema da atualidade. Agora vamos falar depois o Congresso Eucarístico que vai acontecer, enfim, por aí adiante. E para além disso, a própria rede mundial, como uma rede mundial, tem esta aplicação que se chama Click to Pray, que é uma aplicação do Papa, pronto, que é gerida pela rede mundial, em que divulgamos a intenção mensal do Papa e disponibilizamos todos os dias uma oração da manhã para ajudar a fazer o oferecimento do dia, uma oração ao meio-dia
que normalmente é uma citação de um texto do Papa ou de alguma homilia, para a pessoa fazer ali um respiro à hora do almoço. E esta coisa também de encontrarmos a oração na ação, para que à hora do almoço possamos encontrar um respiro orante. E depois tem uma terceira oração à noite, que é uma oração, podia dizer, de avaliação do dia, agradecimento, fazer assim uma espécie de um olhar de como é que foi o meu dia para agradecer e pedir perdão. Sim. Pronto. O padre, então, abraça agora toda, inclusive a juventude, abraça todos. Exatamente, sim. Não é? Então, o público-alvo, padre. O público-alvo é o mundo inteiro e são os católicos todos do mundo, porque nós, seja em qualquer espiritualidade ou qualquer movimento onde uma pessoa se sente identificada na Igreja, todos nós somos convidados a rezar as intenções do Papa. Porque o mundo tem muitos dramas e muitos sofrimentos e cada um pode encontrar individualmente matéria para rezar. Eu ligo a televisão, vejo a guerra e vou rezar pela guerra, por exemplo. Mas o Papa, que é o chefe da Igreja, nós acreditamos que o olhar do Papa é um olhar sintonizado com o coração de Jesus. E, portanto, cada ano o Papa escolhe 12 intenções e pede ao mundo para rezar por essas 12 intenções que vão abarcando, seja intenções da Igreja, seja intenções universais, como, por exemplo, a paz não é uma intenção específica da Igreja, é do mundo inteiro, a verdade. E, portanto, o Papa vai intercalando uma intenção mais específica da vida da Igreja e outra mais universal. Por isso, qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer carisma, se rezar com o Papa as intenções mensais, se fizer o oferecimento das obras do dia, já está, de certa forma, a fazer parte da rede mundial. E uma última coisa que gostava só aqui de dizer, já que estamos aqui ainda nesta fase introdutória, porquê que o nome mudou da Apostolado da Oração para Rede Mundial? Sim. Exatamente também a pensar nos jovens, porque hoje os jovens estão na internet e a internet é uma rede. E, portanto, o nome é para que os jovens também percebam que não é só um apostolado meu da oração. Eu faço parte de uma rede. Portanto, quando eu rezo, o Apostolado do Preto tem 33 milhões de aderentes. E, portanto, é também esta ideia da rede, onde os jovens hoje gostam de estar e mexer-se e dialogar. Portanto, o nome rede foi pensado também a partir da internet para que os jovens se sentissem identificados com ela. Padre, fantástico. A gente vê a ação do Espírito Santo puramente, não é? E bonito, porque é uma obra para pôr as pessoas a rezar. Isto é outra coisa quando pergunta para quem é isto. É para todas as pessoas que são convidadas a rezar. Quem é que é convidado a rezar? O mundo inteiro. E nós católicos, de qualquer confissão, de qualquer cultura, de qualquer país. O padre, eu achei interessante quando o senhor trazia que são 3 orações todos os dias. Esse aplicativo, vou repetir o nome para quem está a nos ver agora, é Click to Pray. Exatamente, click, de clicar, para rezar, click to pray. Pronto, qualquer pessoa pode baixar no telemóvel essa aplicação. Sim. E são 3 orações que eu encontro diariamente, de manhã... À tarde e à noite. À tarde e à noite. Padre, por que é importante? Olha, o Santo Padre fez a inspiração dele nesses 3 momentos. Eu queria que o senhor falasse. Por que é importante para qualquer pessoa, não só para os religiosos, para os consagrados, ter esse momento de oração, Padre? Unir a vida prática, né, à oração. Porque nós não rezamos, ou nós vamos aprendendo a rezar. E a oração não deve ocupar um momento do dia. A oração deve levar-nos ao dia todo. E por isso a proposta de rezar de manhã, à tarde e à noite é um bocadinho também inspirada em São Paulo, rezar sem cessar, ou tem por trás também a liturgia das horas, mas numa formulação jovem, digamos assim. E por isso não é só convidar os jovens a escolher uma das 3 orações, ou o rezo de manhã ou à tarde ou à noite, é irem acompanhando ao longo do dia com o Papa o seu viver através também de um olhar orante. E isso é que muda a vida de uma pessoa. Nós muitas vezes pensamos que primeiro rezo e depois vivo, não é? Sim. Mas o Santo Inácio de Loyola, o fundador dos jesuítas, diz uma coisa bonita, que é: nós temos que passar do ver Deus e as coisas para aprender a ver Deus em todas as coisas. E isto acontece à medida que nós vamos levando a oração à ação. Nós começamos a ver Deus em todas as coisas. E eu posso ir na rua e vejo uma pessoa a sofrer e eu olho para aquela pessoa e vejo Deus ali, Cristo sofredor. Eu posso ter uma notícia bonita de um projeto que estava a montar e de repente o projeto acontece e olho para ele não do ponto de vista do meu sucesso, mas Deus ajudou-me a que isto se concretizasse. Portanto, a pessoa vai começando a fazer a leitura dos acontecimentos do dia com o Espírito. E isso dá uma leitura diferente à vida. Verdade. O padre, o nosso fundador,
Monsenhor Jonas Abib, que está no céu, né? Deus o tenha. Ele trouxe para nós uma expressão que eu penso que é a mesma coisa que você está dizendo, que nós vivemos também. A oração ao ritmo da vida. Pois, exatamente. É não essa, é isso? É traduzindo, todos os grandes não é? homens de Deus têm esta intuição de que a oração tem que ser desconstruída na vida. Não se desconecta. Até porque eu não rezo apenas para me sentir bem. Normalmente a oração leva-me ao encontro com os outros, não é? Se eu rezo a misericórdia ou o perdão de Deus e me sinto perdoado, eu ganho a capacidade de perdoar os outros. Se eu vivo um momento de dificuldade e me pacifico, eu sou capaz depois de ajudar a pacificar os outros. E, portanto, levar a oração à vida não é apenas uma coisa teórica, porque a vida são pessoas, são relações, são acontecimentos. E, portanto, quando eu rezo, eu aproximo-me dos outros. Se estou num trabalho e tenho um colega que trabalha comigo, eu deixo de o ver como rival para o ver como irmão. Este processo, isto tudo, por isso levar a oração à vida é de repente no trabalho, na família, nos acontecimentos, eu vou começando a vivê-los de uma outra forma, e a vida é a desconstrução prática depois daquilo que Deus me vai dando ou fazendo intuir através do Espírito nos momentos depois da oração mais formais. Pronto. Olha, padre, eu não rezo para me sentir bem. Fica forte isso, né? É bonito, é? Que se a eu gente rezo para ajudar os outros. É verdade. Sim. Se for buscar oração para isso, né? Claro. Fica uma fé claro muito intimista, exatamente. Né? Claro que eu também, se preciso de criar paz dentro de mim, eu posso pedir ao Senhor, dá-me paz nesta situação. E, portanto, estou a pedi-la para mim. Mas há sempre frutos para fora da ação da graça em cada um de nós. Porque a Igreja é uma comunidade. E a fé não é eu e Deus, tem sempre a dimensão do nós. Sim. E, portanto, há sempre efeitos colaterais nesta comunidade que é a Igreja, da oração individual ou da oração em grupo. Por exemplo, o Cristo do Prei, estas orações que nós rezamos estão traduzidas em 23 línguas, em todo o mundo. Por isso, a mesma oração que eu rezo manhã, à tarde e à noite está a ser rezada em todo o mundo. Portanto, há equipas internacionais da Rede Mundial da Oração Papa Portugal, Espanha, França, da Europa, mas depois também América Latina, Uruguai, Paraguai, enfim, cada comunidade da Rede Mundial organiza um mês. E, portanto, depois os outros países traduzem. Portanto, há esta dimensão também comunitária de que estou a rezar com outros, e no final de cada oração tem um coração, a pessoa pode carregar no coração e vai contabilizando o número de pessoas que já rezaram, 2.000, 3.000, 10.000 pessoas já rezaram. E, portanto, a pessoa reza e depois clica lá no botão a dizer já rezei. E no mundo inteiro acrescenta-se mais uma oração. E, portanto, a pessoa tem esta noção de rede, que os jovens também gostam muito, não é? E precisam dela. E, portanto, aqui também. Depois também tem interação, exatamente, sim. Padre, o senhor é um jesuíta, né? Como um bom jesuíta, é também filho, né? O senhor é irmão com relação à congregação do Papa Francisco, né? Exatamente. Sim. Como é que o senhor vê o pontificado do Santo Padre? Ele assim, a gente percebe, né? Algo muito diferenciado. Uma característica da Companhia de Jesus, que vem dos exercícios espirituais de Santo Inácio, que os jesuítas fazem, é o trabalho da liberdade interior. E acho que o Papa Francisco, vejo isso, é um homem de uma profunda liberdade interior, de não se deixar condicionar por pressões, até por histórias anteriores, não é? Que condicionou a pessoa. Não? A pessoa nasce dentro de uma forma e às vezes não tem liberdade para sair daquela forma. E acho que o Papa tem tido muita liberdade de começar por dormir na Casa Santa Marta, que é um pequenino detalhe, mas tem a ver com... Não que ele não seja um homem que gosta da estrutura, porque ele é o Papa da Igreja e defende e conserva muito a estrutura da Igreja, mas porque o Papa, desde o início, que tem a preocupação de se fazer próximo. E, portanto, ele quer ir ao encontro das pessoas. E este fazer-se próximo, depois tem estes gestos de dormir mais perto das pessoas, para estar com as pessoas, de estar próximo das pessoas que sofrem e, portanto, a importância da misericórdia, da pessoa se fazer sentir acolhida. Eu penso que se Jesus viesse hoje à Terra seria um homem parecido com o Papa Francisco. Sim, um homem que quer ir ao encontro de todos. Pronto. Claro que depois quando a pessoa toca Jesus, quando Jesus toca o pecador, diz-lhe não voltes a pecar. Portanto, isso é importante também, mas ele, é para acolher primeiro. Mas ele não exige que o pecador mude
para tocá-lo, Jesus, né, Não, Padre? pois não. Jesus, ele toca independente e perdoa independente se a pessoa vai mudar ou não de vida, né? Claro. É uma consequência, né, Padre? É, exatamente. Eu acho que desde o dia que o Santo Padre falou na capelinha aquela expressão, na Jornada Mundial, né? Todos. Padre, eu já ouvi tanto isso na fala assim de tantos sacerdotes, bispos, né? Eu acho que isso ficou muito forte. Essa igreja para todos. Ele quer trazer todos. Claro, exatamente, sim. Quer trazer aqueles que estão fora e que podemos chamar órfãos porque não têm uma casa onde se sentem amados e acolhidos. E por isso, mas também quer chamar os que estão dentro e que às vezes estão fisicamente dentro, mas o coração está fora. Pronto, e o Papa quer, como um bom pastor, reunir o rebanho. Pronto, e depois, reunindo o rebanho, pô-lo a caminhar ao lado uns dos outros, que é a sinodalidade, não é? Caminharmos juntos. Pronto, e o Papa também tem esta preocupação de que para onde é que nós vamos? Para onde o Espírito nos enviar. Mas se formos todos, vamos com mais força e vamos na mesma direção. Que bonito, Padre. E falar nisso, o ano da oração, não é? O ano da oração. Santo Padre... 2024 passou despercebido a muita gente, não é? Até a muitos católicos. No dia 21 de janeiro, terceiro domingo do tempo comum, que foi o domingo da Palavra de Deus, o Papa convocou um ano da oração, porque em 2025 vamos ter o grande jubileu, o Ano Santo de 2025. Sim. O Ano Santo é um ano muito importante. Nós somos herdeiros da cultura judaica. Para os judeus, o Ano Santo acontecia no ano 50, porque o 7 é um número importante, não é? A plenitude. 7 vezes 7, 49. O 50 era o ano da ação de graças, portanto, marcava o percurso da história da salvação. Depois nós, na Igreja, incorporámos este jubileu e fazemos de 25 em 25 anos. O Papa pode também fazer, qualquer Papa pode fazer anos santos extraordinários. O Papa Francisco fez um ano santo extraordinário da misericórdia. Mas estes que são fixos de 25 em 25 anos marcam a história da salvação. Isto é uma coisa muito importante para a nossa fé. Vai-se abrir a Porta Santa. É um ano de tomarmos consciência de que Deus nos acompanha, que o Espírito Santo sustenta a Igreja, que Cristo ressuscitado, que prometeu estar connosco até ao fim dos tempos, vai se mantendo. Isto é tão grande que tem que ser preparado. E o Papa pensou, como é que se pode preparar isto no ano anterior? Podia ser com documentos, de uma forma mais racional, mas não. O Papa disse, a melhor forma de prepararmos o Ano Santo, o Jubileu de 2025, é através da oração. E, portanto, é um ano dedicado à oração. Na internet consegue-se encontrar o Dicastério para a Evangelização, que criou um subsídio que se chama Ensina-nos a Rezar, curiosamente, que é o pedido que os apóstolos fazem a Jesus quando Jesus ensina ao Pai Nosso. Portanto, a partir daqui temos aqui um ano muito forte para prepararmos e para exercitarmos a oração, não apenas de uma forma formal, mas também no dia-a-dia. O próprio prefeito para o Dicastério da Evangelização, Dom Rino Fisichella, na introdução a este documento, diz 3 coisas muito bonitas sobre a oração. Diz que a oração é uma bússola que nos orienta, e é uma ideia bonita porque às vezes andamos perdidos, não é? E antigamente, hoje temos o GPS, antigamente a bússola era o lugar que nos orientava, portanto dá a ideia da bússola que nos orienta no caminho. Depois diz que é a luz que nos ilumina o caminho, também esta ideia de na noite perdidos, aquela luz que nos ilumina, e é a força nas debilidades, no nosso peregrinar, neste caso, até à Porta Santa que se vai abrir no fim do ano. Que maravilha, Padre. O senhor vai falar muito mais sobre isso no segundo bloco. A gente já está chegando ao final do primeiro bloco. O senhor apenas está começando aí a despertar em nós, Padre, esse desejo, né, de nos unir ao Santo Padre na oração, né? E de assim conformar a nossa vida e melhorar também a nossa vida, né? Exatamente. Sim. Nós vamos ver mais umas palavras do Santo Padre sobre a oração, antes de nós irmos para o intervalo. Numa audiência geral, o Santo Padre falou essa expressão, a oração semeia vida. Vamos acompanhar as palavras do nosso querido Papa Francisco. La preghiera coltiva aiuoli di rinascita in luoghi dove l'odio dell'uomo è stato capace solo di allargare il deserto. E la preghiera è potente perché attira il potere di Dio
il potere di Dio sempre dà vita, sempre. È il Dio della vita e fa rinascere. La preghiera è una catena di vita sempre. E tanti uomini e donne che pregano, seminano vita. La preghiera semina vita. Vamos para um breve intervalo e já voltamos conversando aqui, partilhando com o Padre sobre unir a ação à oração. De volta ao Manhã Viva de hoje, conversando com o Padre Antônio Santana, que é um sacerdote jesuíta, está conosco aqui falando sobre unir a ação à oração e trazendo muitas novidades para nós, que se calhar você de casa também não sabia. Uma delas é que agora o apostolado da oração tem o nome de Rede Mundial de Oração do Papa. Você sabia disso? Uma rede que abrange, que abraça todos, inclusive os jovens. Então, o Padre trouxe para nós hoje esta novidade, que não é tão novidade, mas muitas vezes nós não temos esse conhecimento. Temos a graça aqui do Padre Antônio falar para nós sobre isso. Antes de continuarmos a nossa conversa aqui com ele, eu quero trazer as sugestões da nossa livraria sobre esse tema, os livros que você pode aí ligar para a Livraria Canção Nova, pedir, que serão entregues na sua casa. O primeiro livro é O Pai Nosso, 7 Pedidos da Oração de Jesus, do Padre Marlon Múcio, que é bem conhecido também de todos nas redes sociais. É da editora Missão Sede Santos, que é a sua comunidade. O outro livro é Manual de Oração, da editora Paulus. São orações em português e em latim. Olha, uma boa dica para rezarmos também nesses momentos aí, como o padre falava, né? De manhã, fazer uma pausa também ao almoço e à noite. O outro livro é o YouCat, Oração para os Jovens. Também é bem conhecido, mas é muito importante nós incentivarmos os nossos jovens, não é? A conhecer mais. E esse livro tem uma linguagem muito boa que alcança o coração dos jovens. É da editora Paulus. E o outro livro, A Alma de Todo Apostolado. Depois eu vou pedir o Padre Antônio para falar desse livro, que é um livro maravilhoso, de um bispo, Jean-Baptiste Chotard, francês, né, Padre? Sim, sim. Da editora Caminhos Romanos. Esse livro vale muito a pena também aprofundarmos e melhorar a nossa vida de oração, né? Crescer na intimidade com Deus. Mas vamos voltar aqui à nossa conversa com o Padre Antônio. Queria que o senhor comentasse, Padre, a peça que nós vimos, o Santo Padre falando da oração. Ele sempre insiste, né? Insiste muito na oração, também como uma semente viva. A oração dá-nos vida e, portanto, quando rezamos, vamos-nos também recriando no amor de Deus, e isso é uma experiência que vai acontecendo porque a oração é um encontro de diálogo e por isso quando rezamos escutamos, quando escutamos somos interpelados, somos desafiados e tudo isso nos vai trazendo vida nova e parece que Deus nos vai lançando sementes. Sim. E depois a oração é o lugar de cuidar da semente para que se torne planta, cuidar da planta para que cresça, cuidar da árvore para que dê frutos, pronto, e os frutos depois vêm-se no dia-a-dia da vida de cada pessoa. O padre, esse livro aí do Dom Chotard, né? Não sei se a pronúncia, se eu falei isso direitinho, francês. Sim. Padre, esse livro também, ele fala muito sobre essa necessidade, né? Pois. Da oração. Da oração também como o apostolado. É. Sim. Porque, aliás, o antigo nome da Rede Mundial Apostolado da Oração era mesmo isso. Nós somos apóstolos da oração. E continuamos a ser na Rede Mundial, porque nós continuamos a ser apostolado da oração. E isso é uma dimensão também que nos dá um sentido de pertença, mas também de missão.
Portanto, nós somos apóstolos quando rezamos. Se eu estiver no meu quarto, se eu estiver diante do Santíssimo numa igreja a rezar, as ordens contemplativas, por exemplo, que à partida ou aparentemente têm pouco contacto com o mundo, o apostolado é muito forte e é muito importante. A Cartucha, por exemplo, as Carmelitas, só para dar 2 exemplos concretos, eu acredito muito, eu sinto muito que a força apostólica daqueles homens e daquelas mulheres que dedicam a vida à oração sustenta a Igreja. E o livro também vai um bocadinho por aqui, esta dimensão apostólica da oração, que nós também participamos dela, de cada vez que nós rezamos pela paz no mundo, por exemplo, o coro que chega ao céu deste pedido de oração tem certamente os seus frutos. Sim. O livro de Ben Sirá diz uma frase que eu acho muito sábia, diz que a oração do justo atravessa as nuvens e não descansa enquanto não chega ao seu destino, há de lá chegar. E quando chegar dará frutos. E se a oração do justo dá muito fruto, a oração de muitos justos dá ainda mais fruto. É o apostolado da oração, não da obra, mas do fruto da Igreja reunida em oração. Verdade. O padre Fátima também está nesse centro aí dessa força, não é, Fátima? A capelinha, rezar o texto, aquele momento ali. Sim. Eu sinto que uma das riquezas da mensagem de Fátima é esta dimensão reparadora da oração. Nossa. Que nós muitas vezes nunca pensamos nela. Se nós pegarmos, por exemplo, neste copo e se ele cai ao chão, ele parte, não é? Fica feito em cacos. E a oração reparadora é um movimento contrário. Significa que os cacos do mal do mundo fazem um movimento contrário de se reordenar novamente. A oração recria, portanto, recupera a harmonia do mundo e a paz. É a reparação. Deus vai reparando. O Espírito Santo, podemos dizer que é a cola que cola os cacos e volta tudo. E Fátima gosto muito desta mensagem da reparação, e o terço tem muito este poder reparador. Sim. Vê-se que muita gente vem a Fátima e sai daqui pacificada, faz aqui uma experiência do divino que às vezes nem lhe consegue dar um nome porque é uma experiência vivida. E depois tem que ser pensada: o que é que me aconteceu, porquê esta paz, porquê de repente me sentir próximo de alguém que me ama como sou, e o texto tem esse poder. Eu queria que o senhor falasse, voltando à rede mundial de oração do Papa, que não é pelo Papa. É do Papa, exatamente. Nós devemos rezar por ele, né? Mas é do Papa, porque isto é uma obra do Papa. Do Papa. Portanto, eu concretamente estou ao serviço do Papa, porque giro a rede em Portugal e a coordenação europeia, mas isto é mesmo a aplicação Click to Pray, é a aplicação oficial do Papa para a oração. Portanto, é do Papa que tem qualquer pessoa pode rezar, mas depois também há os núcleos do apostolado da oração, e pode haver também comunidades da rede. Nós chamamos comunidades REMOP, que são novas comunidades que já não se identificam com aquele modelo antigo que dizia da fitinha, mas que querem continuar a juntar-se para rezar para as intenções do Papa, e sentem que há aqui também uma leitura de pertença à Igreja que é identificada. Portanto, o apostolado da oração, a rede mundial, é uma proposta para toda a gente, mas depois pode ser pontualizada ou localizada em pessoas que aderem a ela de uma forma de pertença, como havia no apostolado da oração os zeladores e os associados. Essa pertença também existe na rede mundial, agora com outra formulação, mas é exatamente isso. Para além disso, tem também a rede mundial também tem um lado juvenil, que é o MEG, o Movimento Eucarístico Juvenil, que é o maior movimento de jovens no mundo a seguir aos escoteiros, e é um movimento muito grande. Em Portugal está a nascer aos bocadinhos, nós estamos a tentar recuperar, e há um ano que estamos a trabalhar, e devagarinho vão nascendo pequeninas comunidades e de jovens que vão crescendo na catequese. Isto não substitui a catequese, mas que ao mesmo tempo interessam-se pela intenção da oração do Papa, têm gosto em rezar, a partir da oração olham para o mundo com um olhar mais atento às misérias, e portanto mais dispostos também a oferecerem-se, a disponibilizarem-se para ajudar. E, portanto, o MEG é o ramo juvenil da Rede Mundial da Oração do Papa. Para todos. Para todos, exatamente. Sim. Nós vamos passar algumas frases, citações, padre. Agora a nossa equipe vai colocar sobre a oração de grandes santos da Igreja. Como o senhor dizia, não é só o Santo Padre agora que está falando sobre a oração, sempre, né? Se falou, sim. Sempre se falou. Olha lá, padre, eu queria que o senhor fosse comentando aí para nós
A oração é a mais sólida e indestrutível base de todas as obras. É o fundamento do nosso viver. E, portanto, uma base bem acimentada suporta uma casa. E, portanto, os pilares da vida são a oração. Quem foge da oração, foge de todo o bem. São João da Cruz. Pois, quem foge da oração, foge do encontro consigo próprio. E porquê? Porque tem medo de olhar para a sua miséria, para a sua debilidade, mas também e portanto foge também do bem que pode fazer. Quem sabe bem rezar, sabe também viver bem. Que bonito. É bonito, né? é bem. E vai-se aprendendo a rezar, isso. E quanto mais se aprende, depois também melhor se vive a vida. A mais bela profissão de um homem, rezar e amar. Amar são as obras da oração, não é? Portanto, rezar, olhar para dentro e depois vivê-lo para fora. Mais uma edição. Olha, Santo Inácio. Gosto muito desta frase, porque padre. É um amigo que fala com outro amigo. Tem aqui este lado afetivo, não é só um Deus lá em cima e nós cá em baixo. A oração é como um amigo que fala com outro amigo e nós precisamos de amigos. E, portanto, é uma bonita imagem de que na oração há um toque de afeto entre Deus e nós. Olha lá, mais uma de Santo Antônio. Podemos rezar de 3 modos: com o coração, com a boca e com as mãos. O interior, a forma de anunciar e os meus gestos, as obras de misericórdia. A prática, não é? Sim. É pela oração e pelo sacrifício somente que somos úteis à igreja. Olha lá. Sim, porque nos ajuda a fazer uma reta intenção e purifica a nossa motivação pela qual nós servimos. E a última frase do nosso Monsenhor Jonas Abib. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Porque tudo pode, porque o Espírito tudo pode na igreja. E o Espírito entra nos que rezam e transforma. Sim. O padre, agora eu fico pensando, pode ter alguém que nos acompanha agora, não tem o hábito assim, de rezar e às vezes está ouvindo e achando assim, algo difícil, né? Como é que eu vou começar a rezar, né? Às vezes tem pessoas que passam o dia. Eu queria que o senhor falasse assim, para quem está numa vida civil, normal, padre, da importância de nem que seja com esses pouquinhos. Exatamente, sim. Há muitos tipos de oração. Estamos aqui a falar da oração. Então, como é que se reza? A oração da ação de graças. Se eu agradecer o bem que estou a viver, as coisas boas que vivi diante de Deus, obrigado pela família, obrigado pelos amigos, já estou em oração. Se eu pedir por alguém a oração de petição, um amigo que está doente, um familiar, eu estou a rezar. Desde que faça uma presença de Deus antes desse momento e invoque em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pronto, eu começo a oração, começo em diálogo e depois posso agradecer, posso pedir, posso fazer uma oração mais repetitiva. É o exemplo, por exemplo, do terço, não é? É uma oração que repetimos Pai Nosso Ave Maria, mas com uma intenção. Portanto, há forma, cada pessoa pode já experimentando o seu modo de rezar. Mas eu diria que uma pessoa que no seu viver precisa de encontrar Deus no dia-a-dia, eu diria que uma boa metodologia é comprar uma cruzinha, pô-la na mesinha de cabeceira ou no trabalho, se eu trabalho ao computador, no meu escritório, discretamente pôr ali. E assim, quando estou a trabalhar, de repente vejo ali a cruzinha, lembro-me de Jesus. E, portanto, este tipo de coisas assim, um objeto, uma pagela de um santo da minha devoção que possa ter perto de mim, tudo isto, de repente, são atalhos que me colocam mais rapidamente em sintonia e em consciência. E não estou só aqui a trabalhar, está aqui uma cruz a olhar para mim. Já estou ali a levar a oração ao trabalho. Pronto, esses pequeninos gestos ajudam. Claro que depois este tipo de oração no dia-a-dia não substitui o tempo que nós temos que ter para rezar, não é? Pois, se todos os dias para o trabalho passo à porta de uma igreja, porque é que eu não saio mais 5 minutos de casa antes e guardo 5 minutos para ir dizer olá ao Senhor que está no sacrário, por exemplo? Também é uma forma diferente. Passo na rua, passo ali um bocadinho, 5 minutos. São estratégias simples que as pessoas podem usar para poder encontrar-se com Deus. Depois, à medida que a pessoa vai entrando, a oração também pede uma coisa que é silêncio. Nós hoje vivemos uma vida muito agitada, tudo barulho. Faz ruído, as redes sociais, a rua, tudo, estamos permanentemente em ruído. E eu penso que é preciso encontrarmos momentos de silêncio no nosso dia, porque Deus fala-nos no silêncio. E aparece uma contradição, o silêncio é a ausência de som, mas na oração o silêncio dá-nos uma voz de Deus interior que nos fala e que às vezes no meio do rebuliço do dia-a-dia não temos. E se nunca fazemos silêncio, depois dificilmente encontramos essa voz
Claro que o silêncio tem um lado negativo, ou um lado mais exigente, não vou dizer negativo, Sim. que é, eu ao fazer silêncio também encontro as minhas misérias, tenho que me confrontar com elas, mas não é para ficar aí, é para deixar que Deus cure e que Deus salve. O padre, quais as consequências assim, de uma vida sem oração? Sem oração. São as dinâmicas do mundo. Uma vida mais egocêntrica, a pensar só em mim, mais individualista, desconfiado do futuro, portanto, vou perdendo a esperança, vou deixando de acreditar que Jesus é o Filho de Deus, que deu a vida por mim, e, portanto, vou-me virar para outros deuses, o poder, a carreira profissional, a imagem, e, portanto, se eu não rezo, vou-me dessintonizando. Aliás, para a Igreja primitiva, o substantivo grego para pecado é o substantivo amartano, com o A é um alfa privativo que como nós temos o certo, incerto. O in torna a palavra no seu significado contrário. Este alfa privativo em grego, portanto, o amartano era quando se falhava o alvo. Errava o alvo, amartano. Isto para dizer o quê? Para dizer que se eu não rezo, o mundo vai-me falhando o alvo, ou seja, eu vou começando a acertar em outros alvos, pelas minhas carências, pela minha vida individualista, portanto, eu vou beber a outros sítios. E de vez em quando a oração põe-me no lugar certo. Pronto, a oração e depois o sacramento da reconciliação, a Eucaristia, tudo isso ajudou muito. Sim. Mas quem não reza, eu penso que mais cedo ou mais tarde perde o alvo. E o alvo é Cristo e começa a disparar para outros lados e, portanto, vive em função dessas outras coisas que deveriam ser até coisas relativas, mas que se tornam absolutos. Não é? O emprego é bom na medida em que me faz um cidadão do mundo. Se eu vivo obcecado com o emprego tomou conta de mim, tornou-se o meu alvo. Só quero aquilo, ou a imagem, ou o que quer que seja, o bem-estar. E, portanto, a oração ajuda-nos a vai-nos recentrando no alvo certo. E nós temos mais condições de acertar, né? Na vida, exatamente. nas escolhas, claro, né, Padre? O discernimento, exatamente. O discernimento precisa de oração, porque nós temos muitas solicitações, algumas boas, algumas más, outras más com aparência de bem, e a oração vai nos ajudando a perceber o que é verdadeiramente de Deus, o que não é de Deus, o que é mascarado de bem, e vai-nos afinando. Claro, ter alguém com quem eu possa ir falando destas coisas também me ajuda, mas diz com muita razão, e é verdade, sim, a oração é uma ferramenta de discernimento, sim. Para as escolhas. Para a escolha. O padre, eu queria que o senhor falasse mais um pouquinho para nós sobre a questão do ano da oração. Como muito é que nós podemos, na nossa vida normal, entrar nessa dinâmica do ano da oração? Muito bem. Este subsídio que está, este PDF que se pode encontrar na internet, que se chama Ensina-nos a Rezar, do Dicastério para a Evangelização. Se puserem, por exemplo, Dicastério para a Evangelização, Ano Santo, subsídio aparece, e ele vai dando algumas propostas, ajuda a viver, por exemplo, bem a Eucaristia, dá ferramentas, como é que eu posso preparar melhor a Eucaristia, desde ir um bocadinho mais cedo, não chegar à missa, à hora que vai começar, mas chegar um bocadinho mais cedo para me preparar, ler as leituras em casa, para já ir atento à forma como depois vai ser desconstruída a liturgia da palavra, ficar um bocadinho depois a agradecer o sacramento. Portanto, o subsídio vai trazendo coisas práticas. Também traz em relação à família, por exemplo, como é que uma família se pode organizar com os pais e os filhos para de vez em quando rezarem um bocadinho em conjunto e poderem também participar na sua vida familiar, na consciência de que estão num ano de oração. Fala também de possíveis peregrinações a lugares especiais, santuários, e como é que a peregrinação, nomeadamente depois em 2025 a Roma à Porta Santa, pode ser uma oportunidade de viver a oração ao longo do tempo. Também quem tem a oportunidade ou tem perto um mosteiro e ir acompanhar, por exemplo, a liturgia das horas ou com os monges. Portanto, há muitas formas, cada um depois, este tipo, para comprar um bom livro de oração, começar a lê-lo e deixar que o livro me interpele. As propostas são todas aquelas que, para cada pessoa e para o seu estilo de vida e para a sua condição, ajude a aprofundar a oração. Isso é que é o mais importante. Portanto, não é esta ou aquela, são apenas propostas, e depois cada um vai acolhendo e vai se exercitando. Eu diria que a melhor coisa é começar com 5 minutos de oração por dia, pronto.
uma Ave Maria, se quiserem, um Pai Nosso, um momento de agradecer-se, coisas pequeninas, depois vão crescendo. Eu penso que querer tudo de uma vez é uma tentação. Quem não está habituado a rezar, se agora quiser rezar muito, passando aqueles primeiros dias do impulso, desaparece. Mas se eu começar devagarinho, com paciência, com persistência, com disciplina, ao fim do ano, o Cristo Prei, por exemplo, dá o seu fruto. Aos pouquinhos. Aos né, pouquinhos. Padre? Isso mesmo. Eu queria que o senhor falasse sobre essa abertura da Porta Santa. O senhor falou aí do ano 2025, que o senhor explicasse melhor para quem está em casa, para nós, o que é essa abertura. Esse tempo de graça é um tempo especial para a Igreja? Sim. O Ano Santo é um ano especial da vida da Igreja, que neste caso de 2025 tem como tema ou como lema Peregrinos da Esperança. E é um ano em que somos convidados em 2025, portanto estamos a acompanhar a história da Igreja de 25 a 25, que é de quarto em quarto do século. Sim. Portanto, neste momento, com as guerras, com os dramas, depois de passarmos uma pandemia, podermos ter um ano em que se abre esta porta, que só se abre nos anos santos, que está emparedada, que tem até uma liturgia própria para partir o selo e deixar cair as pedras e abrir aquela porta, é quase como que um ingresso numa vida em Cristo que que os peregrinos que puderem ir a Roma depois terão esta possibilidade de fazer, mas que cada um interiormente no seu coração também pode ir fazendo. E este ano tem esta tónica da esperança. Precisamos de esperança para o nosso mundo. Quando rezamos, a nossa esperança aumenta, mas 2025 é um ano de nos colocarmos aqui de uma forma muito profunda, até porque estamos em 2025. Nós não nos damos conta, mas estamos a aproximar de 2033, que vai fazer 2000 anos da ressurreição. E, portanto, tudo isto nos está a aproximar. Vai ser aqui um momento importantíssimo da história da Igreja. O ano em que celebramos os 2000 anos da ressurreição. Portanto, eu penso que este ano santo e depois o de 2030, estamos aqui, penso que estamos todos a caminhar para este grande momento da celebração daquilo que é a fonte da nossa fé e que foi a coisa talvez mais revolucionária que aconteceu no mundo inteiro, em toda a história da humanidade, que é o Filho de Deus. Sim. Está vivo no meio de nós. Sim. O padre, essa porta é aberta lá, é uma das basílicas em Roma. Não, sim, na Basílica de São Pedro. Na Basílica de São Pedro. É uma porta que só achei muito interessante. Há uns anos houve um ano santo, não me recordo qual, não sei se foi este da Misericórdia, em que o Papa, uma vez que nem toda a gente poderia ir a Roma, pediu que cada diocese escolhesse uma porta santa. Sim. E eu, se passar aquela porta santa, por exemplo, aqui em Fátima, se o Bispo de Leiria Fátima escolhesse que uma porta santa da diocese, aqui uma porta, eu ao passar aquela porta teria os mesmos efeitos de graça que teria um peregrino que foi a Roma. Sim. De qualquer das maneiras, mesmo que eu não possa ir a Roma em 2025, a atitude de peregrino que caminha pode ser sempre feita por qualquer um, e eu até simbolicamente posso escolher um dia do ano em que este é o sítio onde eu costumo ir à missa. Naquele dia preparo-me, confesso-me e entro ali na minha comunidade paroquial como se estivesse a entrar na Porta Santa em Roma. Aquilo tem o valor de graça na pessoa. É a minha realidade, é onde eu consigo ir. É aqui que eu faço simbolicamente o meu caminho de passagem desta porta. E quem é a porta? É Cristo, que diz, eu sou a porta. Pronto. E ao passar aquela porta estamos a entrar na profundidade do coração de Jesus, assim dizendo, assim, segundo a nossa espiritualidade da Rede Mundial da Oração do Papa e do Apostolado da Oração. É o coração de Jesus. Exatamente. Que bonito, Padre. Sim. Eu queria que o senhor deixasse agora para quem está em casa sua mensagem final para todos que estão a nos acompanhar, né? Para que cada um sinta-se chamado, né, a entrar nessa dinâmica, Padre, dessa rede, desse ano de oração. Então eu convido cada espectador, cada um que está a pedir a graça da oração. Se pedimos, é porque precisamos dela. E quando nos falta alguma coisa e pedimos a algum amigo, é porque não a temos e alguém nos pode dar. E pedir a graça da oração é ter esta consciência de que sozinho não sei rezar, e por isso o Senhor não só me ensina a rezar, como reza dentro de cada um de nós.
E também é esta esperança que nos abre a oração de uma vida renovada, independentemente das nossas dificuldades, da nossa pequenez e da nossa debilidade. Por isso pedimos ao Senhor e ao seu Espírito que nos dê o dom da oração. E eu queria terminar esse programa, Padre, de uma forma diferente. Que o Senhor nos desse uma bênção para todos que estão a nos acompanhar, que agora nós possamos desejar no nosso coração, pedir essa graça, esse dom da oração. Mesmo se tem alguém que deixou a oração ou que já não reza mais como antes, que precisa retomar. Então, eu queria que o Padre nos desse essa bênção. Nós, cada um de nós, confiando, acreditando que é um momento de graça e que Deus nos chama a retomar a nossa vida de oração. Muito bem. Quando rezamos, Deus fala ao nosso coração. Por isso pedimos aqui ao coração de Jesus que abençoe o nosso coração, esse coração misericordioso e compassivo que nos torne também mais atentos ao mundo sofredor e que o Senhor, no seu grande coração de amor, nos abençoe a todos. E por isso abençoo também todos os que nos estão a ouvir, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós nos sentimos muito pertinho do Santo Padre, Padre, através do Senhor. Que bom. Muito obrigada. O prazer foi todo meu. Muito obrigado pelo convite. Deus abençoe essa missão agora que o Senhor tem aí tão grande, né? Além de ser responsável em Portugal. É coronar a Europa assim. A Europa inteira. Que o Senhor dê muito muita obrigado. Força, viu? Muito obrigado. Para o Senhor seguir. Obrigada. É também uma responsabilidade. Você tem que ser o primeiro a rezar para depois poder levar isto aos outros. Sim. Conta com a nossa oração, muito obrigado. Padre. Muito obrigado. E assim terminamos esse Manhã Viva com o coração cheio de vontade de rezar, de nos unir ao Senhor. Espero que cada um que acompanhou esse programa também esteja assim. Que Deus abençoe seu dia, que Deus te abençoe nos seus propósitos novos. E assim nós encerramos esse Manhã Viva de hoje agradecendo a sua presença. Deus abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.